Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Fé e Vida. Nós estamos começando aqui uma nova série, né? Você deve ter percebido aí também que o cenário ele mudou um pouco. E como provavelmente você já viu eu no título do episódio ou em alguma rede social, o nome dessa série, né, que nós vamos estar conversando aqui é Juntos, como o mundo sabe quem representa Jesus. E nós vamos estar, ao longo desses episódios aqui, conversando sobre membresia na igreja, né? O que é ser membro de uma igreja, qual a importância de fazer parte de uma igreja local, né? A gente vai estar conversando, né, de maneira mais aprofundada acerca desse assunto, que é de fundamental importância para a nossa vida, né, enquanto cristãos, né, para a igreja como um todo, né? E é interessante, já começando aqui, Wellington, que quando a gente fala sobre membresia, né, às vezes vem aquela ideia, né, automaticamente de participar de uma classe, né, específica de novos membros, ou de a ideia mesmo do batismo, da ceia, né, que são elementos que fazem parte aí quando a gente fala de membresia, ou questões mais, não sei se essa seria a palavra certa, mais administrativas, talvez, na ideia de ter uma lista de membros, né? Só que esse assunto, né, quando nós falamos sobre membresia, ele vai muito além disso, né? Envolve todas essas questões, mas vai muito além disso, né? E o nosso intuito aqui, né, é justamente de aprofundar nessa ideia, né, de membresia, de igreja local, né, entender que há uma exigência bíblica, né, para nós fazermos parte de uma igreja local, né, enquanto cristãos, e há bênçãos nesse processo, nós somos abençoados, e entender também, né, de que forma isso se torna prático, né, de que forma isso se aplica, né, no nosso dia a dia, na nossa vivência diária enquanto igreja, né? Porque, querendo ou não, nós lidamos também com desafios, né, no contexto de igreja, e nós precisamos ter bem, eu diria que, esclarecidas, né, a nossa visão, né, da importância de fazer parte de uma igreja local, né, do motivo de nós nos reunirmos enquanto igreja, né? E é sobre isso, né, que a gente vai estar conversando aqui hoje, né, ao longo desses episódios. Bom, em primeiro lugar, feliz da gente poder voltar, né? Depois de uma série bem interessante no mês passado, a gente poder continuar esse processo, dessa vez numa dinâmica diferente, né? E a gente poder conversar sobre um assunto que é tão importante, que talvez alguém diga assim, nossa, mas vamos falar disso de novo, né? A gente já ouve falar sobre isso nos nossos cultos, mas acho que às vezes ficam pensamentos soltos no processo, né? Quem sabe uma falta de clareza e quem sabe também, até pelo nosso intuito enquanto podcast Fé e Vida, né? É como transformar isso que nós dizemos que sabemos, né? Essa gama de informações que a gente tem acerca de membresia, que às vezes fica só num campo de informação mesmo, mas isso nem sempre reflete na minha vida pessoal, né? Então, estou bem feliz, bem empolgado com o que vem pela frente aí nesses episódios, e na expectativa, como a gente estava orando agora há pouco aqui, de que Deus fale primeiramente ao nosso coração, né? E também no coração de cada pessoa que vai poder acompanhar esse conteúdo, enfim... caiu na rede aí, vai ficar para muito tempo, né? Sim. E que o Senhor abençoe, tanto a nós como aqueles que vão estar assistindo. É isso aí. Eu acho que para a gente começar aqui o assunto de hoje, né? Inclusive, antes que eu esqueça aqui, não sei se vai dar para ver na câmera, mas nós estamos usando um livro também, né? Para estudar, né? Para falar acerca desse assunto aqui, né? Que é Membresia na Igreja, né? Do Jonathan Leeman. Não sei se eu falei certo aqui, né? Gastar o inglês aqui. Melhor você falando do que eu. Mas nós estamos usando esse livro, né? Então, de repente, talvez em alguns momentos eu também vou fazer algumas citações aqui. E acho que a gente pode começar falando sobre o que não é uma igreja, né? Porque, por vezes, as pessoas elas podem ter uma compreensão errada, né, acerca do que é a igreja, tratando de igreja local mesmo. Uhum. Às vezes enxergar a igreja como uma espécie de prestadora de serviços, né, que eu vou ali e a liderança daquela igreja, né, as pessoas elas têm que resolver o meu problema, né?
ou até mesmo, quem sabe, na ideia de um clube, né, onde eu tenho ali interesses em comum com aquelas pessoas, por isso eu estou ali, né, algo voluntário, né, a gente vai falar um pouquinho mais aqui, né, que não é bem assim, né, essa ideia de ser voluntário, de que eu posso fazer parte de uma igreja e sair no momento que eu quiser. E essa ideia, né, de ser um grupo, né, de pessoas que têm algo em comum, ela de fato, né, existe, né, nós nos reunimos porque nós temos uma visão, né, uma fé, nós partilhamos de uma mesma fé, mas é muito além disso, né? Sim. E por vezes há uma compreensão ou incompleta ou errada, né, acerca do que é a igreja e dessa importância, né, da igreja local. Sim, sim. Acho que é bem isso mesmo, a gente poder alinhar o pensamento, termos uma visão única sobre isso, né? Não adianta nós termos desvios na nossa forma de pensar e por vezes é percebível que isso acontece até na forma como a gente vai vendo as pessoas vivendo e dirigindo sua vida em torno da igreja ali, né? Então, ter essa visão correta e do que de fato não é a igreja não é um clube em que eu me associo, que eu pago uma mensalidade e então eu posso fazer uma série de exigências e quando essas minhas necessidades elas não são cumpridas, então eu vou lá reclamar e essa visão, por vezes, essa visão que é um pouco empresarial e muito humana, né? Ela não pode, de forma alguma, ela pode estar no ambiente da igreja, né? A gente não pode cogitar que isso seja algo normal, né? Que são os meus desejos, são as minhas necessidades, como a igreja vai atender tais gostos meus, né? Enfim, quando isso não é atingido, então eu vou espernear, então como eu faria num clube comum. Então isso é bem interessante a gente começar pensando. Na introdução mesmo, Lehmann já vai falando muito sobre isso, né? Uhum. E uma outra coisa também, né, pensando nesse sentido aí, da própria influência que às vezes a gente percebe do mundo, né, meio que adentrando na maneira como algumas pessoas entendem a igreja, né? Nós vivemos numa sociedade de certa forma individualista, né, que busca seus próprios interesses, né, e por vezes isso acaba afetando a visão, né, de como se enxerga a igreja, né, a vida enquanto igreja, fazer parte de uma igreja. E por vezes há essa percepção, né, esse interesse em satisfazer as próprias vontades, né, no sentido de que eu estou na igreja de alguma forma para ser servido, né, que as pessoas elas precisam agir ali da maneira como é do meu agrado, como né? eu gosto, né? Isso, da maneira que eu gosto, né? E Sim. se isso não acontece, ou eu mudo de igreja, né? E isso até acontece bastante também, né? A gente percebe, por vezes, né? Pessoas que não... Ou às vezes estão presentes numa igreja, fazem parte de uma igreja, mas não assumem uma responsabilidade, né, em cima disso, com essa igreja local específica. Ou pessoas que estão ali sempre indo de uma igreja a outra, né? E talvez, né, nessa ideia mesmo de querer algo que lhe agrade, né? Sim. E no momento em que ela encontra algo que não é do seu agrado, né, ela resolve então mudar, né, procurar uma outra igreja local. E isso é um problema, né? E vem também, né, dessa concepção errada, né, do que é a igreja. E a igreja ela não é, né, como a gente já falou aqui, um clube, né, uma organização voluntária, né, mas já começando aqui, algo que o autor fala também, ele fala que a igreja local ela é como uma embaixada, né, e uma embaixada ela é uma instituição ali que ela está presente em uma outra nação, representando ali a nação de origem dela, né, e é interessante trazendo aqui pro que o autor traz no livro, essa perspectiva, né, da igreja como uma embaixada, né, de um reino, de um domínio real que é futuro, né, a qual Cristo é o rei soberano, né, e nós devemos enxergar a igreja dessa forma, como essa embaixada, né, como essa instituição que
representa e reconhece aqueles que fazem parte, né, desse domínio real, desse reino real ao qual Cristo, né, é o Senhor, e é um reino que é futuro também, né? Nós aguardamos, né, a vinda de Cristo, né, que ele vai estabelecer o seu reino, e nós vivemos então agora, né, inseridos no contexto de igreja local, né, entendendo a igreja dessa forma, né, como essa embaixada, né, essa instituição, né, que foi instituída pelo próprio Jesus, né, no seu ministério, e que tem uma autoridade, né, seja de reconhecer aqueles que são membros, né, vou citar aqui um exemplo. Eu não posso simplesmente chegar e falar, eu sou cristão, sem ter um reconhecimento da igreja, né? É importante que isso aconteça porque nós fazemos parte de uma nação que ela não tem digamos, uma localização geográfica específica, né? Ou um certo povo específico, né? E pensando nisso, né, há essa necessidade de ter uma instituição que reconheça, né, aqueles que de fato são cristãos, né, para que não haja até mesmo, às vezes, pessoas que agem de maneira que não condiga com a fé, com a nossa fé. Isso. E, por consequência disso, acabam trazendo, né, uma imagem negativa, né, para a igreja. Sim. Né? E isso não quer dizer também que a igreja ela sempre vai acertar, né, nesse processo, né, nessas escolhas. Por vezes vão haver erros aí, mas a igreja ela tem essa autoridade, né, dada pelo próprio Cristo, e ela deve, né, essa visão de igreja ela deve influenciar a nossa vida, né, tanto também a nossa vida diária, né. Por exemplo, sei lá, eu vou mudar de endereço ou recebo uma oferta de emprego, né? E de que forma essas escolhas eu levo em consideração a forma como isso vai afetar a igreja, né? A igreja tendo a ideia ali, por exemplo, como uma família, né? De que forma isso vai afetar a minha família da igreja, ou se eu consulto membros e liderança da igreja para tomar essas decisões, né? Que por vezes a gente não para pensar nisso, né? Da importância, né, de tomarmos essas decisões pensando também na igreja, né, e entendendo essa importância da igreja local para as nossas vidas. Na cultura americana, eu certa vez ouvindo um pastor pregar e falando sobre essa questão mesmo de membresia, ele citou, contou um pouco da experiência dele e para nós isso é muito distante, né? Mas a ideia que ele estava passando ali, por exemplo, era de uma entrevista em que o pastor daquela igreja fazia com pessoas que desejavam fazer parte daquela comunidade, né? E a ideia ali era de entender por que aquela pessoa estaria então escolhendo vir fazer parte daquela comunidade, o que estava motivando aquela pessoa a fazer parte daquela comunidade e se ela entendia de fato o que era fazer parte daquela comunidade, né? Quais implicações aquilo traria para ela, porque se a gente pega uma visão equivocada, e quando você estava falando, eu estava pensando nas várias igrejas que nós temos, só pensar só no Brasil, e se eu pessoalizar um pouquinho, pensar só na nossa cidade, quantidade de igrejas que existem, né? Algumas até a gente precisa ver direito se seria esse o nome que nós daríamos a ela, de ser igreja. Mas nós vemos tantas igrejas aí e por vezes o que motiva uma abertura de uma nova igreja é de fato discordâncias que há, leituras equivocadas da palavra. Isso vai gerando uma série de problemas e então, pensando ainda nessa entrevista que ele mencionou lá, eu disse, poxa, que coisa distante de nós, mas que coisa legal, né? Porque saber a intenção de alguém que quando ela deseja fazer parte dessa comunidade, de ela entender o papel dela em relação a isso. Porque quando você pensa na embaixada ali, aquele lugar é um lugar seguro. Sim. Né? A pessoa que adentra ali, ela está segura em relação a tudo que está acontecendo da porta para fora. Ela é alguém seguro. Ela é, ao mesmo tempo, alguém que vai desfrutar dessa segurança, mas ela é também alguém responsável por garantir a segurança. Sim, isso. Né? Então, as duas coisas acontecem ao mesmo tempo.
Então, nessa ideia, por vezes, o que falta é essa compreensão de fato de que assim, eu vou me inserir a um grupo do qual eu vou ser beneficiado, mas eu também sou um agente, devo ser um agente envolvido na segurança de outros. Né? Então, é uma visão, é uma via de mão dupla. Né? Eu sou ajudado, mas eu também estou envolvido, eu sou... a vida do outro me importa e isso não é necessariamente um jargão, ou isso não é um dito popular, mas isso é de fato... Porque eu sei o que de fato significa ser uma igreja e fazer parte dessa membresia, eu vou me esforçar por tudo isso, né? Então, acho que são visões que vão saltando para nós quando a gente começa a pensar sobre a igreja, né? Você vai falando, uma série de coisas vão saltando aqui aos meus neurônios aqui, pensar sobre isso. E outra coisa também, né, que enquanto você falava eu pensei aqui, de que cristãos, eles não se associam às igrejas, né, trazendo essa ideia de ser um clube ali, ou uma associação, mas o cristão ele se submete, né, à igreja. E já falei aqui, a gente já conversou sobre como Cristo, né, é o rei, né, dessa nação, né, e a igreja ela é essa embaixada e né, Cristo ele é o rei soberano e ele é um rei que exige obediência do seu povo, né? Então nós não estamos reunidos como igreja só com o objetivo de desfrutar dos benefícios ali que ela traz, né? Mas como você falou também, nós temos responsabilidades em cima disso, né? Para com os nossos irmãos, né? Uma via de mão dupla e não é algo voluntário, né? Que eu escolho ou não fazer parte de uma igreja local, né? Eu posso escolher, quem sabe, se eu vou fazer parte de uma igreja local X ou de uma igreja local Y, mas eu não tenho a opção de decidir não fazer parte de uma igreja local, né? Que, inclusive, é uma ideia que, por vezes, a gente vê de pessoas falando que não é importante, né? Fazer parte de uma igreja local, que você pode ser cristão sem essa parte, né? Mas... E a Bíblia condena totalmente isso, né? Hebreus vai falar que de não sermos como aqueles que deixam de congregar, né? Nunca teve na cabeça de Deus alguém ser parte de um corpo sozinho. Né? E essa ideia precisa estar muito forte. Né? Quando você vê Jesus falando dessa autoridade mesmo de levantar pessoas para o seu reino, e ele vai falar no final de Mateus ali, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vocês que são meus súditos, né? Vocês que são meu povo, né? Vão e façam discípulos, né? Então Jesus é comissionado, ele entende essa autoridade que foi dada por Deus a ele. Então ele chama pessoas para fazer parte, e esse chamado é um chamado que é irresistível, né? Não é um chamado em que eu posso dizer assim, não, eu vou, como se fosse um cardápio, eu vou escolher aqui que coisas eu vou então me submeter e outras não. Nunca teve na cabeça de Deus, nunca está e nunca estará. Os súditos, eles são alguém envolvidos no processo, eles entendem o seu chamado e eles se colocam, né, no caminho de obediência, né? Sim. Eu vou até citar aqui um trecho do livro, que diz assim: do ponto de vista dos não cristãos, a igreja local é uma associação voluntária. Ninguém tem de se associar. Já do ponto de vista da vida cristã, não é assim. Uma vez que escolheu a Cristo, você deve escolher seu povo também, pois trata-se de um pacote fechado. Ao escolher o pai e o filho, você tem de escolher a família inteira, o que você faz por meio da igreja local, né? Então é justamente isso que a gente falou, né? A partir do momento que eu digo ser um cristão, né, reconhecer a Cristo como Senhor, eu tenho que automaticamente, após isso, escolher também, né, fazer parte de... Na verdade, nem escolher, né? Se eu escolho a Cristo, né, automaticamente o pacote completo vem, né, na ideia da família inteira, né, de fazer parte, né, da igreja local, né, que é onde nós vamos colocar em prática, né, aquilo que nós dizemos, né, acreditar. E é interessante como a gente vê nesse primeiro momento ali do ministério de Jesus, ele convocando, e já ali pós-morte e ressurreição de Jesus, a gente vai ver esses discípulos colocando tudo isso em prática, né?
E por vezes durante a caminhada ali do ministério de Jesus, aqueles 3 anos ali, os discípulos por vezes tateavam nessa ideia ainda. E Jesus dizendo: vocês se preparam, tá acabando o meu tempo aqui e vai chegar um momento em que vocês vão ser exprimidos. Essas coisas, essas indignações que vocês veem eu sentindo, né? Vocês vão sentir amanhã, né? Jesus estava preparando eles para esse novo momento, em que os súditos, entendendo esse chamado, se colocarem mesmo, colocar a mão na massa e caminhar na direção de obediência a esse rei, né, ao chamado desse rei, e de doação em relação aos outros membros, né? Então, como a gente estava dizendo, né, é para fora, mas é para dentro, mas é para fora também ao mesmo tempo, né? São as duas coisas que vão caminhando juntos. Sim. É interessante até essa ideia, né, de que a igreja ela tem uma autoridade, né, que foi dada, mas que essa autoridade às vezes não é da maneira como nós pensamos, né? E essa autoridade da perspectiva cristã na ideia de dar a vida em favor dos outros mesmo, né? Nós, enquanto igreja, agimos dessa forma, né? Pensando no nosso próximo, no nosso irmão, e isso se dá principalmente, né, no contexto mesmo de igreja local. Sim, a gente vê ali, estou caminhando aqui na ideia do livro, né, e pensando ali no discurso de Pedro, ali no início do livro de Atos, e como Pedro, com a autoridade que lhe fora dada pelo Senhor, ele se levanta, um grupo pequeno ainda de crentes ali, mas ele se levanta com essa autoridade que fora concedida pelo próprio Deus, e então ele, como um representante, né, desse Deus, então ele começa a falar com autoridade ali, conversões acontecem, uma mudança ou um continuar. Na verdade, eu não diria nem que é uma mudança, Gustavo, porque assim, as coisas que nós vamos vendo, eu acredito que eu já esteja entrando no capítulo 2 do livro aí, mas as coisas que a gente vê a igreja vivendo ali naqueles primeiros momentos foi exatamente o que os discípulos viveram com Jesus. Sim. Né? Aquela unidade, a preocupação mútua, a oração, a dedicação ao ensino e uma série de coisas que nós vamos ver ali no livro de Atos. Então Pedro se levanta e fala com essa autoridade que lhe fora, né, imposta pelo próprio Cristo ali, né? Então ele toma posse daquilo e ergue, né? Se ergue. Isso. É como se Cristo ali lhe dá, digamos que, as chaves, né, para que Pedro, os apóstolos, eles tenham autoridade, né, para reconhecer, né, aqueles que são parte, né, de fato, desse reino, né, dessa nação. Sim. E isso vai sendo repassado depois para a igreja, né? A igreja ela passa a ter essa autoridade, né? E é interessante, né, que Pedro, quando ele, como você falou aí, começa ali um grupo pequeno, né, mas a partir da pregação, né, um grande número de pessoas vai se convertendo, né, e a igreja ali inicial ela vai crescendo, e é muito interessante a forma como eles viviam, né, quando a gente para analisar, né, principalmente no livro de Atos, né, você falou aí também, né, da maneira como eles tinham tudo em comum, eles tinham prazer em estar juntos, né, no templo, eles se dividiam nas casas, né, estavam em pequenos grupos também, e a gente vê ali, né, o Senhor acrescentando, né, novas pessoas ali, aquela comunidade, né, aquela igreja, e é interessante, né, porque por mais que às vezes fala muito ali dos números, né, de quantas pessoas foram se convertendo, mas eles não deixavam de viver da mesma forma, né, de como eles viviam ali no início, né, nessa ideia da comunhão. E a gente percebe então que eles não estavam interessados ali só nessa questão do crescimento numérico, né, mas que havia um propósito ali muito claro, né, do porquê eles estavam reunidos, né, e do que eles deveriam fazer, né? Como deveria ser a vida deles, né, enquanto igreja. Uma palavra que eu fui me lembrando aqui quando você falava, que é que eles estavam comprometidos. Isso. Né? Eles estavam comprometidos em viver aquilo, né? Eu sou um entusiasta de Atos capítulo 2 ali de 42 a 47, né? Eu amo muito esse texto. Esse texto ele foi e é muito importante na minha caminhada, quando eu entendi esse texto e quando
como ele foi e é importante na minha vida, né? Tudo começa ali com a pregação da palavra, o envolvimento com a oração, a comunhão, né? Ter tudo em comum, inclusive pensando em membresia, como ter tudo em comum, né? Como isso é importante no processo. Ter em comum o amor e a obediência à palavra, ter tudo em comum no envolvimento com a oração, ter tudo em comum com o desprendimento, com a vida da comunidade, né? Você vê os irmãos se envolvendo na vida uns dos outros ali, preocupados, né, uns com os outros, preocupados a ponto de abrir mão de recursos, né, e em prol de que aquela membresia tivesse as suas necessidades atendidas, né, que ninguém passasse privações ali. Eles estavam preocupados com isso, e a gente vai vendo como Deus vai abençoando, né, o processo, porque uma característica, por exemplo, de quem cuida de suas posses, né, é sempre estar atento. Uma administração financeira é de não gastar mais do que o que você tem, né, para não ficar no vermelho. Mas ali o que você vê é que Deus vai acrescentando, não só pessoas, como você falou, o texto vai dizer para nós, mas até mesmo os recursos, né? Sim. Os irmãos vão sendo abençoados para poder abençoar outras pessoas. E é interessante porque o texto ali começa em Atos 1:8, dizendo que eles seriam testemunhos de Jesus em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. E eles estão ali nesse primeiro momento em Jerusalém, e há uma expansão da igreja ali, desse número de membros. Sim. Mas daqui a pouco já acontece, porque o texto, aquilo que Jesus disse que aconteceria, né? O Espírito diz ali que aconteceria, vai acontecer de fato, né? O evangelho precisa alcançar outros lugares e aqueles membros precisavam estar comprometidos. E se em algum momento eles perdessem isso de foco, Deus traria eles de volta para o trilho, né? E às vezes, quando a gente olha para o texto, trazer de volta para o trilho aí significa inclusive perseguições. Sim. Né? No capítulo 7 começa ali parecia que vinha tudo indo bem. No capítulo 6 já tem um número grande, eles já estão, os pastores precisando estar dedicados à oração e ao ensino. Então um grupo de diáconos são levantados ali para ajudar, para cooperar nesse processo de ajuda mútua ali dos crentes. Atos capítulo 7, Estevão se levanta, vai, né, prega aquele evangelho. No final dali ele é morto, os crentes, começa-se uma perseguição. Paulo, que ainda era Saulo, está envolvido nesse processo, né? Ele está comprometido, se é para a gente usar a mesma palavra aqui, nessa perseguição dos crentes. Mas os crentes saem, tem um pedacinho ali que é muito interessante, porque o texto vai dizer que eles estão tão comprometidos com a missão, com o corpo local, que eles saem correndo, mas saem pregando. Sim. Né? Então é muito interessante ver isso, porque quando as perseguições ou quando as dificuldades elas vão chegando para nós, por vezes a ideia de que uma das coisas que acontece é o afastamento do corpo. E esses irmãos não, eles mesmo diante das dificuldades ali estão comprometidos com o corpo. Sim, né? Acho que o que melhor define é mesmo o compromisso, né, que eles tinham. Voltando um pouquinho aqui, Atos 5:13 vai falar que inclusive por conta desse compromisso que aquela igreja tinha, né, de cuidar um do outro, né, de passar tempo juntos, essa união deles é algo tão marcante que eles passam a ser tidos em autoestima, né, pelo povo, né? As pessoas de fora, elas olhavam para aquela igreja e aquele grupo de pessoas e via que tinha algo diferente ali neles, né? E como você falou, tanto em Atos capítulo 2 quanto em Atos capítulo 4, o texto vai dizer que a igreja caía na graça do povo, né? Sim. E Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos. A igreja tinha caído na graça do povo. E eu fico me pensando, que coisa maravilhosa, né? A igreja cair na graça do povo, né? Então a forma como aqueles irmãos estavam vivendo ali era algo impactante para aquela cidade, para aquela comunidade, a ponto de eles caírem na graça do povo. A gente sabe que logo isso a história não continua tão assim, né? Sim. Porque se levantam pessoas contra a igreja ali, mas perceber que a igreja caiu na graça do povo é um desafio para nós, né? Sim.
Será que nós também temos caído na graça do povo, né? Será que nós também temos essa percepção que a nossa comunidade tem, eu penso, falando já de Balsas aqui, né? Será que a cidade tem essa mesma percepção a nosso respeito? Eu creio que sim, né? Nós temos um bom testemunho da comunidade, mas é uma coisa para estar se pensando o tempo todo, né? Como nós estamos envolvidos na vida da igreja a ponto de cair nas graças da sociedade. Isso, né? E é interessante, né? Eles chamam a atenção, né? Tanto no sentido de bom, né? Que as pessoas viam como algo diferente, mas digamos no aspecto negativo também, né? Como você falou aí, que eles passam a ser perseguidos, né? Principalmente ali, talvez autoridades, né? Eles se sentem ali de alguma forma ameaçados, né? Porque a gente vê ali um grupo de pessoas que dizem que sua autoridade máxima, né? É Cristo, né? E vão se submeter acima de tudo a essa autoridade de Cristo, né? E, inclusive, voltando um pouco aqui, se a gente para olhar, por exemplo, igrejas que estão em países aí que são perseguidas, né? E a gente percebe claramente como isso não é e até olhando no texto também, né? Como a gente começou a comentar aqui, que isso não é uma mera escolha deles, né? No sentido de fazer parte de uma igreja local, né? Como a gente começou falando aqui, que por vezes há uma ideia de que a igreja local é uma associação, né? Voluntária. E se nós olhamos para esses irmãos, né? Para essas igrejas nesses lugares, a gente percebe como eles têm muito claro, né? Também esse compromisso que eles devem ter com a igreja local, né? Ao ponto de perder a própria vida, talvez, né? Se esse for o caso, né? Mas de ter como autoridade máxima em suas vidas, Jesus, né? Entender qual é a missão de cada um e, independente das consequências disso, né? Essas pessoas, elas continuam, né? Vivendo, se reunindo como igreja, né? Entendendo de fato, né? O compromisso que deve haver ali, né? No que diz respeito a fazer parte de uma comunidade, né? De uma igreja local, de ser membro de uma igreja local. E aqui, se a gente voltar aqui para o texto, né? A igreja ela passa a crescer e a gente vê também isso acontecendo, né? As perseguições, né? E isso, inclusive, né, faz com que eles se separem, né, de alguma forma em grupos, né? E isso, inclusive, contribui para o próprio crescimento também, né, do evangelho, né? Posteriormente, a gente vê novas igrejas ali surgindo, né? E é interessante, né, pensar nesse... Não, e a gente pensar, inclusive, no sofrimento que eu escrevi aqui, no sofrimento que nos assemelha ao nosso Senhor, né? E essa ideia de que o Evangelho é um mar de rosas não condiz com as Escrituras. Sim. Né? Nunca foi assim. Nunca foi assim. E então nós devemos estar tão conscientes da nossa missão, do nosso propósito, né? De que quando passamos, e nós vamos passar, nós já passamos e vamos passar por momentos difíceis em nossa caminhada, como igreja e como cristãos individuais mesmo, né? Como família, nosso sofrimento nos assemelha ao nosso Deus. E nós somos chamados, então, a nos mantermos conscientes, né? do nosso chamado e do nosso papel, mesmo em meio a isso, como Cristo também se manteve em meio aos seus sofrimentos, né? E às suas perseguições. Sim. E a gente vê, então, ali, né? A igreja, então, ela se espalhando, né? Começa a surgir igrejas em outros lugares. E uma coisa interessante ali que continua acontecendo, né? É que aquele povo ele não deixa, né, de... tudo aquilo que a gente vê no início, né, da igreja, de eles estarem juntos, terem tudo em comum. Isso continua, né? Mesmo em meio às dificuldades, né? Em meio a toda a perseguição. E mesmo... pensando, né, em igrejas em vários lugares, cidades diferentes, há ali também uma... cooperação. Isso, uma cooperação entre eles, né? De repente, alguma igreja de uma determinada cidade ali está passando por alguma dificuldade, uma outra igreja vai lá e ajuda, né? Sim. E é interessante também nessa perspectiva, né, que eles tinham, né, do que é a igreja, né, da importância da igreja e dessa cooperação mesmo que havia ali, né, e que há também, né? Essa cooperação mútua é algo muito importante no processo. Quando eu compreendo de que o meu chamado mesmo tem a ver com o chamado, né? Por que eu faço parte desse ambiente chamado igreja? Qual é o objetivo? O que Deus requer de mim? Então eu estou
eu me coloco à disposição para isso, eu me envolvo nisso. Isso, às vezes nós vemos pessoas e a gente se doa por tanta coisa, né? E geralmente essas nossas doações têm muito a ver com sonhos pessoais, né? Coisas que eu quero conquistar, coisas que... mas a coisa principal do processo é o quanto eu estou imbuído nessa tarefa, né? Nessa missão de ser esse representante do meu Senhor. Uhum. As demais coisas elas vão sendo acrescentadas, como o Senhor vai dizer na sua palavra, né? E uma outra coisa aqui também, não sei se a gente comentou aqui já, né? Mas como a ideia, né? O conceito de igreja é algo coletivo, né? E sim, a gente começou falando aqui na questão do individualismo, né? Que por vezes há, né? De que posso estar indo buscando meus próprios interesses, né? Mas a própria ideia de igreja ela é algo coletivo e não há como eu falar que eu sou igreja, né? Mas a igreja ela passa a existir por conta da união, né? Daqueles, né? Que seguem a Jesus, né? Que se dizem cristãos. Então a partir dali que começa a surgir, né, uma igreja, né, e a igreja ela sempre vai ser nesse sentido, né, coletivo, né, não é algo individual, né, e até mesmo na ideia do que é a autoridade, né, numa perspectiva bíblica, mais de nós doarmos a nossa vida, né, em favor do próximo, né, e isso está muito presente na própria ideia, né, do que é a igreja, né, essa ideia de coletividade, né, de não ser algo individual. Corpo, família, né? Essa ideia de ajuntamento mesmo, de eclesia, né? Então, tudo isso faz parte e é importante se pensar sobre isso, sobre tudo que a gente está falando, sobre essa ideia de corpo, porque quando eu deixo de fazer aquilo que eu sou chamado para fazer, o corpo fica disforme, né? Vai ficar faltando algo no corpo, ao mesmo tempo que as dores e os sofrimentos de são sentidos e é sentido por todos. A vida pecaminosa de também afeta o outro, né? Então essa ideia de coletividade ela não pode sair da minha mente enquanto membro de um corpo, porque a minha vida ela afeta diretamente toda a coletividade, né? Seja para o bem, seja para o mal. Então, em ambos os processos, a minha vida está diretamente ligada à vida de todos, né? Isso é impressionante pensar sobre isso, né? Uhum. Vou ler mais um trecho aqui do livro, só para, dentro de tudo que a gente já falou aqui, né, para esclarecer um pouco, para resumir, ele diz o seguinte: somando tudo, algo ficou muito claro para o nosso comitê de pesquisa de Jerusalém, né, fazendo a análise dos textos bíblicos, né? Uhum. Ser cristão é pertencer à igreja. Ninguém é salvo e depois sai perambulando sozinho, pensando na possibilidade de se juntar a uma igreja. As pessoas se arrependem e em seguida são batizadas na comunhão da igreja. Olhar para Cristo como Senhor significa estar unido ao povo de Cristo. É automático, é como ser adotado. De imediato você se verá sentado a uma mesa de jantar com irmãos e irmãs, né? É basicamente o que nós já comentamos aqui, né? Que ninguém é salvo, né? E pode-se dizer cristão e viver uma vida sozinho, né? Separado da vida em comunidade, né? Com a igreja local. E inclusive é a igreja, né? Como a gente já falou aqui, que é a igreja local que vai reconhecer aquele cristão, né? Vai reconhecer se de fato ele é um cristão, né? Se a sua vida condiz, né? Então a igreja ela vai fazer parte, né? De uma forma ou de outra, né? Nesse processo. E não é uma escolha, né? Como a gente já falou aqui, né? Quando nós precisamos entender que enquanto cristãos nós estamos sob a autoridade, né, de Cristo, né? Nós pertencemos a um reino, né? Um reino mesmo que seja futuro, né? Mas que nós podemos viver agora, né? Um vislumbre daquilo que será futuramente, e nós precisamos obedecer, né? A esse rei, né? Soberano que é Cristo, né? E um desses aspectos aí da obediência, da obediência é justamente fazer parte de uma igreja, né? Estar ali junto com outros irmãos, né? E colocando em prática, né? Tudo aquilo que Jesus nos ensina, né? Por meio da palavra. Eu acho que para esse primeiro episódio
acho que ficou bem claro, né? Até o nome da nossa série, Juntos, né? Acho que vem muito a calhar nessa ideia, né? Nós estamos... o cristão, uma vez que ele passa a fazer parte daquilo, ele tem responsabilidades no processo, não pode ficar à margem, não pode atar uma rede, ficar ali em berço esplêndido, vendo as coisas acontecerem. Felizmente a gente ainda tem muito a crescer nisso, né? Por vezes uma pequena parcela se envolve e uma outra parcela meio que tá ali só usufruindo né, do trabalho de poucos, mas não deve ser assim. Nós devemos entender, e acho que tem muito isso a ver com quando a gente se propõe a trazer uma série como essa, de nós comprarmos a ideia de que estamos juntos. Estamos juntos porque fomos chamados por alguém, né? Esse nosso Deus nos chamou para fazer parte dessa família. E agora, juntos, nós vamos na caminhada. Não vou sozinho, não vou vendo os outros irem. Nós vamos juntos no processo, né? Nós estamos juntos no processo. Essa ideia deve ficar muito clara para a gente. Eu acredito que é isso, né? Não sei se você quer comentar mais alguma coisa. Eu acredito que eu esteja satisfeito com aquilo que a gente conversou agora, nesse primeiro momento. E tem muito mais pela frente aí, mas por enquanto eu acho que é por aí. Então, é isso, né? Nossa expectativa é que tudo que nós conversamos aqui tenha abençoado você, né? E nos próximos episódios a gente vai continuar falando mais acerca disso, né? Da importância de ser membro de igreja, né? Como isso se dá de maneira prática mesmo, né? Na nossa vida diária, né? Enquanto igreja. E é isso, né? Que Deus abençoe você, né? Nos ajude também compartilhando. Se tiver alguma dúvida, pode deixar um comentário aí que a gente vai responder. E até o próximo episódio.